Olá, gente. Esse é o nosso segundo encontro, nossa segunda videoaula. E seguimos conversando um pouco sobre a ética contemporânea, especialmente sobre o utilitarismo. Na aula passada, na primeira videoaula, nós vimos que a discussão colocada pelo Peter Singer, o autor que nós estamos utilizando no momento, antes de fazer uma proposta sobre o raciocínio ético, procura afastar algumas confusões costumeiras que nós fazemos ao pensar problemas relativos à ética, à moralidade, aos costumes e ao seguir ou não seguir normas morais estabelecidas pelo nosso grupo social, pelo ambiente cultural em que nós vivemos, etc. E o Singer faz questão, no capítulo 1, vocês viram que está disponível lá no primeiro módulo a tradução portuguesa do Ética Prática. Ele tem umas diferencinhas em relação à tradução brasileira, mas que é uma tradução bastante boa, assim como a tradução brasileira. Como ela estava disponível sem restrições, eu achei melhor colocar aquela cópia para vocês do que ficar escaneando os pedaços do texto. Então vocês contam lá no módulo 1 com o livro completo, e evidente nós não vamos trabalhar o livro completo porque nós temos que abordar outras correntes filosóficas contemporâneas que procuram dar resposta aos problemas éticos, mas o livro está lá, enfim, na sua integralidade. Bom, no capítulo 1, como eu ia dizendo, o Singer procura afastar 4 noções corriqueiras, cotidianas, comuns, não especializadas, a respeito da ética ou da moralidade. A primeira coisa que o Singer considera importante afastar é a confusão entre a ética ou a moral e um conjunto de normas sexuais restritivas. É muito comum nas concepções corriqueiras, aí nós vemos as pessoas confundirem as questões éticas com as questões relativas aos comportamentos, às preferências ou aos hábitos sexuais. Já antecipando aquilo que nós sabemos, já na disciplina de Ética 2, que os problemas morais e os dilemas éticos dizem respeito ao outro, à nossa relação com o outro, às nossas obrigações, os nossos deveres em relação ao outro, fica tranquilo a gente acompanhar o primeiro raciocínio do Singer no capítulo 1, ao nos mostrar que, do ponto de vista ético, o nosso comportamento no trânsito, por exemplo, tem muito mais implicações do que os nossos comportamentos sexuais. Porque os nossos comportamentos no trânsito são potencialmente, eles atingem potencialmente muito mais gente e podem ter consequências para muito mais pessoas do que os nossos comportamentos sexuais. E ele faz esse exercício ali no capítulo 1, dizendo, existem questões éticas implicadas na sexualidade? Claro que existem. As questões relativas à transmissão de doenças, à paternidade, à maternidade, questões relativas à fidelidade, a cumprir a expectativa do outro num relacionamento, mas a coisa para um pouco por aí, né? E vejam que sempre diz respeito a uma relação com o outro e as consequências que os comportamentos ou as decisões que nós tomamos no âmbito da sexualidade podem ter para outras pessoas e para nós. Bom, o contra-exemplo que ele dá, que é o do trânsito, claramente se vê que os comportamentos no trânsito atingem potencialmente muito mais pessoas. Dirigir de forma agressiva, de forma imprudente, dirigir sob o efeito de álcool e outras drogas, tudo isso traz potencialmente muito mais consequências do que os nossos comportamentos sexuais, sejam eles quais forem dentro de um âmbito de normalidade
aceitável, né? O que não fica dentro desse âmbito geralmente é classificado nos ordenamentos contemporâneos como crime. Por exemplo, abuso sexual de menores, etc. Isso já não é mais um problema ético, é um problema da esfera jurídico-penal, né? Mas, em relação ao trânsito, novamente, um bom comportamento, ele produz boas consequências para um número enorme de envolvidos, né? Sejamos nós motoristas, ciclistas, motociclistas ou pedestres, né? Nós vemos por esse primeiro exemplo e contra-exemplo que a ética não diz respeito especialmente às questões sexuais. Essas questões têm um interesse especial, inclusive por parte dos moralistas, das pessoas conservadoras, mas não diz nada, não tem uma relevância especial se comparada com outros comportamentos nossos, como o nosso comportamento no trânsito, ou os nossos hábitos de consumo, se são sustentáveis, se não são, etc. Bom, a segunda questão importante observar é que a ética não é um sistema de normas simples, né, do tipo não matarás, não roubarás, etc. E quando Singer diz a ética não é, ele está querendo dizer que abordar a ética e os problemas relativos aos nossos comportamentos recíprocos como uma dessas coisas não resolve a questão. O caso do sistema de normas simples, eles são muito admiráveis, como diz o autor, mas em muitos casos são inaplicáveis na prática, ou muitas normas simples entram em contradição na prática. Quando nós temos que tomar decisões a respeito de uma situação concreta na nossa vida, muitas vezes os sistemas de normas simples não resolvem a nossa dificuldade. Outras vezes, seguir uma norma simples pode acarretar as piores consequências para todos os envolvidos, e ele fará esse exercício. Pode ser que em alguns casos seja correto mentir. Se nós seguimos um sistema de normas simples que diz de forma universal e necessária, não mintas, mentir é errado, que estabeleça que eu sempre tenho o compromisso de dizer a verdade, em determinadas circunstâncias, dizer a verdade poderá ter as piores consequências para todos os envolvidos. Singer nos dá o exemplo da Segunda Guerra e nos pergunta, e se nós estivéssemos escondendo uma família de algum grupo perseguido pelos nazistas na Segunda Guerra e fôssemos inquiridos pela polícia, pela Gestapo, sobre a presença ou não de judeus, de ciganos escondidos na nossa casa. O que seria correto fazer? Ele não pergunta se nós teríamos coragem de fazer a coisa certa. Ele pergunta o que seria correto fazer. E nós somos muito claramente levados a concluir que seria correto mentir. É algo que nós sabemos dizer sem a necessidade de uma reflexão filosófica, porque nós sabemos que falar a verdade, pelo menos num raciocínio inicial, nós podemos chegar a essa conclusão, falar a verdade nessa circunstância produzirá as piores consequências para a família que está escondida no sótão da nossa casa. Essa família vai ser capturada por uma polícia totalitária e que não tem o menor compromisso de preservar ou não reconhece direitos a esse grupo, como era o caso dos judeus na Segunda Guerra e como é o caso em muitas situações na vida contemporânea ainda, em que nós seguirmos aquilo que é tradicionalmente aceito como correto ou seguirmos uma certa legalidade arbitrária, vai produzir as piores consequências. Então ele faz esse raciocínio só para mostrar como os sistemas de normas simples, eles são muito admiráveis e podem servir de orientação à nossa vida em muitos momentos, mas em muitos casos eles não resolvem os principais dilemas que nós temos que enfrentar na nossa vida cotidiana. Em terceiro lugar, a relação entre ética e religião, também é importante esclarecer que nós não podemos aceitar, filosoficamente é inaceitável, mas nós não precisamos sequer estar no plano filosófico para reconhecer que a ética não é possível somente no contexto da religião.
ou que não é possível agir de forma moralmente boa somente se nós seguimos um determinado sistema religioso. E o contrário também é verdade. É possível nós encontrarmos pessoas que são moralmente reprováveis e que, em tese, seguem uma determinada doutrina religiosa que prega os valores mais respeitáveis do ponto de vista da nossa relação com os outros. Pregam o respeito ao próximo, falar a verdade, não lesar os outros e etc. E tem muitas pessoas seguidoras das mais diversas religiões que nem por isso agem de acordo com princípios éticos ou morais respeitáveis. E é verdadeiro que muitas pessoas agem bem e procuram pautar suas vidas por princípios éticos sem adotar um sistema de crenças religiosas para isso. O autor nos esclarece melhor a respeito dessa questão, lembrando que o Platão resolveu esse problema perguntando sobre a qualidade das nossas ações. Se as nossas ações são boas porque são aprovadas pelos deuses ou se elas são aprovadas pelos deuses porque são boas. É um jogo para revelar que existe que é muito difícil aceitar a conclusão segundo a qual o que torna as nossas ações boas é a aprovação divina. Aí vem a pergunta que o autor nos faz. E se Deus tivesse dito que a tortura é uma coisa boa? Nem por isso nós nos sentiríamos tentados a aceitar a ideia segundo a qual a tortura é uma coisa boa. Claro que nós estamos aqui desenvolvendo alguns raciocínios com base em algo que nós já sabemos, que vocês já sabem, sobre o utilitarismo. O utilitarismo é uma doutrina consequencialista, não é uma ética deontológica que parte da ideia de que a ética tem que ser um sistema de normas. É uma proposta que impõe sempre a necessidade do cálculo racional das consequências para determinar a qualidade e o melhor curso de uma ação. E o utilitarismo, sendo uma doutrina consequencialista, entre outras, dirá que uma ação é boa quando ela é útil. E aí a utilidade da ação ela é calculada pela potencialidade que ela tem de provocar prazer ou dor, felicidade ou sofrimento. Esse binômio com que o utilitarismo trabalha. A felicidade reaparece aí, assim como aparece lá na Ética de Aristóteles, mas aqui nós não estamos falando de uma ética das virtudes, mas aceitamos a premissa segundo a qual a vida humana visa um fim, né? É isso que Aristóteles diz, e esse fim é sempre identificado com um bem. Aqui no utilitarismo, desde Jeremy Bentham até agora, aceita-se a ideia segundo a qual nós naturalmente buscamos evitar a dor e o sofrimento e buscamos um sentimento de bem-estar ou uma situação existencial de bem-estar que nós podemos chamar de prazer ou felicidade. Pois bem, para um utilitarista, uma ação é boa quando ela produz um aumento do prazer ou da felicidade para todos os envolvidos naquela ação, para todos aqueles que sofrem as consequências de uma ação. Então, nós temos uma fórmula consequencialista e utilitarista para calcular a qualidade das ações. Isso, de certa forma, estava implícito no exemplo dos judeus e dos nazistas, e está implícito no resto da nossa conversa. Então, as premissas do utilitarismo são essas, uma postura consequencialista. Nós não temos uma fórmula pronta, nós não temos uma tábua de normas que possa ser aplicável à vida e que resolva os nossos problemas. Então, a gente costuma achar que essa ideia é sedutora, né? Não sabemos como seriam as coisas se nós tivéssemos uma bula para todas as situações. Mas o fato é que isso não está à nossa disposição.
Claro, nós estamos falando aqui da perspectiva do utilitarismo. Falaremos sobre outras perspectivas e que vão defender coisas diferentes. O igualitarismo do John Rawls, por exemplo, e outras perspectivas éticas que pretendem defender, sim, que é possível pensar filosoficamente o problema a partir da ideia segundo a qual a ética é um sistema de normas, e assim deve ser. O utilitarismo tem seus problemas, tem suas falhas, mas aqui nós vamos observar, além dessas considerações iniciais sobre o utilitarismo contemporâneo, como é que nós lidamos com um problema como o problema da igualdade, que é o problema do capítulo 2, utilizando as premissas oferecidas pela filosofia utilitarista. Bom, finalmente, depois da relação entre ética e religião, tem uma quarta coisa que nós precisamos rejeitar, que é a ideia segundo a qual a ética é relativa à sociedade em que se vive. O autor mostra como esse problema evoluiu a partir da filosofia marxiana, como Engels deu uma resposta a esse problema, e depois ele mostra como esse problema é agravado na perspectiva do subjetivismo ético, né? E considera que nós temos que rejeitar as duas perspectivas. A perspectiva do relativismo, que diz que a ética é relativa à sociedade em que se vive. Então, ela nada mais é do que uma reflexão dos costumes de uma determinada sociedade, e aí nós simplificamos de tal maneira a questão que não há o que discutir. Se uma determinada sociedade considera que a tortura é boa, então a tortura é boa relativamente àquela sociedade. Nós não podemos fazer nenhuma análise numa perspectiva crítica de fora, né? E as coisas só fazem sentido no interior de cada ordenamento social, de cada momento histórico social. Essa é uma postura difícil de aceitar filosoficamente, porque nós somos obrigados a rejeitar algo que é unanimidade entre os filósofos, que é a ideia da universabilidade dos juízos éticos, né? Nós concordamos, assim como o discurso filosófico em geral, o discurso em geral tem uma pretensão de verdade, de universalidade, na questão ética não é diferente. Tanto na reflexão sobre os problemas éticos, quanto no que diz respeito a normas particulares de comportamento, nós somos forçados a reconhecer que existe uma pretensão de universalidade, que é o que caracteriza a própria questão. Como diz o Singer, se eu quero que os meus argumentos sejam levados em consideração, eu não posso levar em consideração nos meus argumentos apenas os meus interesses, as minhas preferências ou a minha situação. Eu preciso me reportar a um público maior. Eu preciso incluir os interesses ou os outros e as consequências do raciocínio para os outros, além dos meus próprios interesses e das consequências do raciocínio para mim. Essa é uma dedução inicial do princípio do utilitarismo, do cálculo das consequências. O que está em jogo? O que está envolvido? Estão envolvidos interesses de todas as partes, e os interesses é que devem ser igualmente considerados. Na tradução portuguesa, isso está formulado em termos de, princípio da igualdade na consideração dos interesses. Na tradução brasileira, vocês vão encontrar o princípio de igual consideração de interesses. Para quem for utilizar o texto da Martins Fontes, tem algumas diferenças de tradução, mas, como eu disse lá no início, as duas são aceitáveis. Bom, então, gente, nessa primeira parte do capítulo, para finalizar, nós lembremos, então, a ética não tem nada a dizer em especial sobre a moral sexual. Como nós vimos a partir dos exemplos,
existem outros problemas muito mais relevantes do que os comportamentos sexuais do ponto de vista ético. Em segundo lugar, é refutada a ideia segundo a qual a ética é um sistema de normas simples, porque na prática essas normas simples tendem muitas vezes a entrar em rota de colisão e outras vezes seguir uma norma simples pode produzir as piores consequências, como é o caso do exemplo dos judeus e dos nazistas. Em terceiro lugar, a relação entre ética e religião ela existe, mas ela não é uma relação necessária. E o autor dá também exemplos disso, remonta à pergunta do Platão sobre a qualidade das nossas ações, e nós somos obrigados a aceitar que se os deuses aprovam as nossas ações é pela qualidade das ações, senão a aprovação divina seria totalmente arbitrária, e nós podemos fazer o exercício de pensar que se os deuses aprovassem a tortura seria uma coisa boa, e essa é uma conclusão inaceitável. Então, o Platão já revelou o caráter falacioso dessa relação impositiva entre ética e religião. Em quarto lugar, a gente precisa refutar o relativismo, a ideia segundo a qual a ética é relativa à sociedade em que se vive, porque a gente abre mão da questão da universalidade, e impede qualquer possibilidade de progresso num diálogo ético-filosófico. E, finalmente, ligado ao relativismo, o subjetivismo, em que os problemas são agravados, porque se nós consideramos que a ética é subjetiva, então nós podemos lembrar daquela expressão comum que diz que cada cabeça é uma sentença, e no nível meramente opinativo nós podemos aceitar isso, mas no nível filosófico não podemos. Nós precisamos fundamentar e sustentar as nossas posições para além dos nossos próprios interesses, como eu dizia antes, e acima de tudo nós temos que apresentar uma justificação para os nossos comportamentos e para as nossas decisões que seja diferenciável de uma mera opinião, de um eu acho, Então, tal coisa é certa ou eu me autorizo a fazer tal coisa porque sim, Esse tipo de afirmação não é aceitável numa argumentação adulta, muito menos numa argumentação filosófica. Pois bem, na segunda parte do capítulo, eu antecipei rapidamente para vocês, nós temos então uma apresentação da proposta do autor, que vocês já conhecem, porque vocês viram em Ética 1, o que é o utilitarismo, mas ele nos lembra sobre o binômio prazer-dor, ou felicidade e sofrimento, nos lembra que o utilitarismo é uma teoria consequencialista, e que, portanto, é uma teoria que dá um grande valor para o raciocínio na resolução dos problemas e dos dilemas morais. Nós não encontramos fórmulas prontas e sempre que nós nos depararmos com opções ou com alternativas em relação ao agir, nós teremos que, de alguma forma, lidar com o cálculo das consequências para todos os envolvidos na ação. Lá no prefácio ele já disse, inclusive lembrando outros filósofos, que no nível intuitivo da vida cotidiana, em geral, nós tomamos as decisões de forma mais ou menos automática, o que, na verdade, é algo evidente. A gente não para fazer uma reflexão filosófica diante de cada decisão que a gente tem que tomar, mas em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, o nível meramente intuitivo da tomada de decisão não vai resolver os nossos problemas. Não são situações que ocorram o tempo todo, mas são situações com as quais nós, não raro, temos que nos deparar durante a nossa vida. E ele exemplifica temas que são atualíssimos e discutidíssimos, e alguns dos quais nós vamos nos ocupar aqui no semestre. Mas, por exemplo, questões relativas à interrupção da vida, tanto na forma do aborto, da interrupção da gestação, quanto na eutanásia, ou no suicídio assistido. E essas questões, a gente sabe, ainda que elas sejam... não são situações do cotidiano que a gente enfrenta toda hora, mas são situações extremas e que colocam dificuldades extremas que exigem uma reflexão mais complexa e mais completa. Bom, além disso,
No capítulo 1, ainda na apresentação da proposta utilitária, o autor nos lembra do seguinte, ele pergunta o que significa viver segundo padrões éticos, né? E ele nos mostra que o viver segundo padrões éticos tem uma relação com o raciocínio, com a razão. Ele destaca desde o primeiro parágrafo da segunda parte do capítulo 1. Ele diz que viver segundo padrões éticos significa ter condições de apresentar justificativas para o modo como se age, ou defender o modo como se vive. Ele nos diz, alguém que tem condições de apresentar razões ou de tentar justificar os seus comportamentos, vive de acordo com padrões éticos. Não está dizendo com isso que são padrões éticos corretos. Ele deixa isso bem claro no texto. Ele vive de acordo com determinados padrões éticos que podem ser considerados incorretos por mim ou por um determinado grupo. Mas se ainda assim a pessoa tem condições de apresentar uma justificativa para as suas ações, então ela vive segundo padrões éticos, contanto que essa justificativa leve em consideração o aspecto universal da ética, que eu antecipei rapidamente para vocês. Então, na minha justificativa, eu não posso apresentar exclusivamente os meus interesses. Eu tenho que levar em consideração também, e com o mesmo peso, o interesse dos outros envolvidos ou que sofrem as consequências da minha ação e da minha decisão. Ele nos dá o exemplo do Macbeth, do Shakespeare, né, em que a justificativa para o assassinato de Duncan é para que o Macbeth possa ocupar o lugar dele como rei, né? Bom, o interesse de Duncan de permanecer vivo não está sendo levado em consideração. Então, claramente, nós vemos que essa é uma justificativa para o assassinato baseada exclusivamente no interesse pessoal. E essa não é uma justificativa aceitável, né? Então, a justificação, ela tem que levar em conta a necessidade de universabilidade dos juízos éticos, né? E só assim nós podemos considerar que é uma justificação que traz aquele que age para a discussão, né? Quem não tem condições de apresentar nenhuma justificação nesses termos não faz parte da discussão. Muito bem, pessoal. Por hoje, as considerações eram essas. E no módulo 2, a gente avança na discussão do princípio da igual consideração de interesses, aplicado ao problema da igualdade entre os seres humanos, igualdade racial, igualdade sexual e etc. Muito obrigado por hoje e até a próxima.